Provérbios 30, verso 1, diz assim: palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus. Fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Algumas outras versões omite esta parte. Verso 2: porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria e nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? A palavra aqui é nuvens. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, e ele é escudo para os que nele confiam. Quantos podem dizer amém? Sabemos que a maioria dos textos de Provérbios, se não todos, como assim cremos, foram escritos por Salomão, um grande sábio da Bíblia Sagrada. Porém, existem alguns provérbios que são atribuídos de forma distinta, como aqui a Agur. Depois também nós temos capítulo 31, a Lemuel, como se fosse pseudônimos do próprio rei Salomão, ou seja, nomes que são usados, mas no fim, todos os maiores estudiosos acreditam que seriam formas de atribuir nomes de sábios, mas que não deixaria de ser o próprio Salomão. Segundo a tradição mais antiga, era muito comum utilizar as fontes não judaicas para compor os escritos sagrados, bem como de citações de textos de sabedoria dos sábios do Egito, também dos sábios da Arábia, e daí por diante. Naquela época, no Antigo Testamento, era muito comum fazer uso de citações, de termos ou palavras de sabedoria dos grandes sábios da época. Até mesmo no Novo Testamento, você vai ver citações de Jesus usando palavras de sábios que já haviam morrido no passado. Então a Bíblia, mesmo sendo uma palavra inerrante, inspirada, ela faz atribuição e esses usos, às vezes, de algumas palavras de sabedoria, bem como as citações importantes que nos trazem uma compreensão mais profunda daquilo que o escritor deseja falar. Parece que aqui houve, então, um empréstimo de fontes árabes para a composição aqui do capítulo de número 30 de Provérbios. Tendo em vista, quando nós observamos aí no ponto 1, a base desta afirmação, quando no versículo 1 diz palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. O nome Agur aqui significa colhedor ou mercenário. Era filho de Jaque, que também significa obediente ou piedoso. São dois nomes fora da cultura judaica cristã, são nomes de origem árabe. E por causa disso, este entendimento, esta interpretação, quando se ler esse texto. Ambos os nomes têm origem árabe e por isso é uma fonte histórica não judaica. Alguns estudiosos dizem que o nome Agur ou Jaque eram originários de uma tribo árabe que vivia ao leste da Palestina. O texto indica que Agur era um sábio que recebia os oráculos divinos, ou seja, os provérbios ou as palavras de sabedoria que aqui foram registrados, cujo endereçamento foi atribuído a Itiel e a Ucal. E aí nós vamos ver que
provavelmente esses indivíduos são discípulos de uma escola existente de sabedoria no passado. Por isso que na versão revista e corrigida, ela tem a expressão aqui e o endereçamento do versículo 1 a esses dois nomes, Itiel e Ucal. Quando você tem a versão revista e atualizada, que eu estou aqui usando, ela não tem a menção direta aqui a esses nomes. Então, é uma questão das versões bíblicas que acabam mencionando ou não. E quando você olha uma para a outra, ela tem uma diferença muito grande no versículo 1. Mas isso não descaracteriza a proposta e a mensagem da qual queremos extrair daqui, quando, na verdade, esses dois indivíduos provavelmente eram discípulos que estavam em formação e agora estão recebendo palavras de sabedoria do seu mestre. Por isso, é importante nós observarmos aqui quais os ensinamentos que extraímos deste texto. Primeiro, quando ele usa aqui a expressão do versículo de número 2, 1 e 2, na versão que eu estou usando aqui, revista e atualizada, vai dizer assim: porque sou demasiadamente estúpido para ser homem e não tenho inteligência de homem. Luquinha, vê se tem a outra versão, joga aqui a versão, se não me falha a memória, o que tem aí é a revista corrigida, para a gente só comparar aqui. Vê se tem aí, você coloca aqui. Mas enquanto isso, nós vamos aqui pensando, se não me falha a memória, ele vai dizer na revista e corrigida: na verdade sou um homem bruto, mais ou menos assim, ele usa a palavra, nem mesmo tenho entendimento de homem. Alguém tem a versão? É isso mesmo, né? Muito bem. Ele vai falar dessa brutalidade e que ele não tinha um conhecimento que ele gostaria de ter como homem. Em evidente autodepreciação, Agur assume aqui uma atitude, quando ele usa essas palavras, ele está assumindo uma atitude de humildade, antes de apresentar os seus provérbios. Ele se considerava tão ignorante e estúpido que nem podia ser classificado como homem. Essa era a primeira característica de um homem verdadeiramente sábio, era a sua humildade. Está lá. Na verdade, sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho conhecimento de homem. Então é essa expressão que está aí. Muito bem, quando ele fala desta forma, parece que ele está falando de uma forma depreciativa, mas ele está aqui fazendo uma menção para buscar e explorar no seu ensinamento a questão da humildade, porque todo verdadeiro sábio precisa ser humilde. E quando nós lemos Provérbios 29, verso 23, a Bíblia diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas a honra susterá o humilde de espírito. Quando nós lemos o Sermão do Monte, diz: bem-aventurado os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então é importante nós atentarmos na questão da humildade. E eu coloquei no seu release, porque a soberba é a manifestação de orgulho, de estupidez, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada de quem não reconhece
que existe um Deus acima dele. Então a soberba, ela é o oposto aqui daquilo que o sábio está falando a respeito de humildade. Tiago, capítulo de número 4, verso 6, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra resistir aqui tem o sentido que Deus rejeita os soberbos, mas todavia Ele dá graça aos humildes. Provérbios capítulo 15, versículo 33, diz que o temor do Senhor é instrução da sabedoria, e a humildade procede a honra. Olha como é importante a questão da humildade, né? Na vida daquele que é sábio, na vida daquele que é entendido. A humildade é uma condição essencial na vida do cristão. Toda a expressão da fé é traduzida na palavra graça. A graça chega para os humildes. A graça é quando conhecemos que tudo o que precisamos não recebemos por nossos méritos, mas vem pela vontade e pela graça de Deus. Amém, queridos? Não há mérito nenhum em nós, mas tudo é graça de Deus. A humildade, então, é esta condição essencial para o verdadeiro sábio e para um viver cristão santo. Era o oposto exato do indivíduo orgulhoso, que se jactava do muito que achava que sabia. Porque aquele que é sábio não se acha e nem se diz sábio. O sábio não faz propagandas de si mesmo. Ele não se acha sábio e nem diz que é sábio. Portanto, era e é uma estupidez o homem se achar melhor que os outros e se orgulhar disso. Com isso, Agur nos ensina a sermos humildes diante de Deus e diante dos homens. E humildade é uma predisposição interior. Não está diretamente relacionado à sua vestimenta. Não, porque eu visto uma roupinha rasgada, bem surrada, velho, ando com chinelo amarrado com arame, e quando eu ando, sai até faísca, de tão espiritual que eu sou, então eu sou humilde. Não. Isso não é humildade. Humildade é uma predisposição interior, é um estado de espírito. Humildade é você agir de forma equânime, de forma similar, de forma semelhante a Jesus. Por isso que quando nós lemos lá em Mateus 11, 28 e 29, quando Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ser humilde é aprender com Jesus, como o Filipenses, Paulo escreve no capítulo 2, dizendo que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é humildade. Alguém que é capaz de submeter, de esvaziar-se a si mesmo para servir. Isso é humildade. E é nisso que nós precisamos aprender. E Agur tem nos ensinado isso. Embora esteja nas alturas, o Senhor, Ele olha para os humildes e de longe conhece os arrogantes. Salmo 138, verso de número 6.
Ainda Tiago 4:10 diz que aqueles que se humilham diante do Senhor, o próprio Senhor os exaltará. Então, é muito importante nós extrairmos esta primeira lição de Agur, quando ele fala que é estupidez do homem se arrogar achando que ele é alguma coisa, que na verdade ele precisa entender que ele depende de um Deus supremo, e ele não pode ser soberbo, ele não pode ser orgulhoso, mas ele deve ser humilde. 2. A verdadeira sabedoria e o conhecimento vem de Deus. Versículo de número 3. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento. Ora, é um sábio falando. Ele vai dizer que não aprendeu a sabedoria e nem tem o conhecimento do santo. Ele usa essa expressão. Quando o sábio Agur declara que ele não aprendeu a sabedoria, nem obteve o conhecimento, ele não está falando daquela sabedoria filosófica grega, ele não está falando do conhecimento artístico, ele também não está falando do conhecimento científico da época, mas ele está falando de uma sabedoria, de um conhecimento que estava muito acima das questões e percepções humanas. Por isso, ele usa esta expressão que nós vimos lá no versículo de número 2, estúpido. A palavra estúpido aqui no hebraico é a palavra bahar, ou seja, palavra brutal. Por isso que na versão revista e corrigida, a expressão está lá. Um homem bruto, ou um homem brutal, que significa alguém com embotamento de mente, alguém que não consegue dimensionar e conhecer profundamente o objeto pelo qual ele tenta estudar e conhecer. E de quem ele está falando aqui? Ele está falando de alguém que está muito acima do conhecimento humano. Ele diz que esse embotamento de mente é alguém que parece com um animal irracional. Por que ele diz isso? Porque ele está falando do conhecimento de Deus. E por mais conhecimento que tivesse, por mais sábio que fosse, diante da grandeza de Deus, ele não conhecia nada. Por isso ele diz: eu só sei, como um grande sábio, que nada sei. Porque quando a gente se depara com o conhecimento de Deus, está muito além do nosso conhecimento aqui, neste mundo e nessa terra. A nossa mente finita está muito aquém de conhecer esse Deus soberano, grandioso que nós servimos. Ainda que o próprio Deus permita-se ser conhecido de alguma forma, mas isso está muito aquém de quem Ele é. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, vê algumas expressões, a Bíblia tenta na linguagem humana, por isso que Deus se revela a nós, para nos fazer compreender quem Ele é, como é a sua obra, a sua ação. Mas a maioria das vezes a Bíblia está usando figuras de linguagem, antropomorfismo, antropopatia. Antropomorfismo, formas humanas atribuídas a Deus para conhecer a Deus. Mas a Bíblia revela que Deus é Espírito, que Deus está em todos os lugares. Antropopatia, sentimentos humanos que nós atribuímos a Deus para entender a Deus, porque nós não poderíamos entender Deus em outra linguagem a não ser a linguagem humana. Então nós usamos as mesmas expressões que são familiares a nós. Deus entristeceu, Deus se arrependeu. Aí pergunta, mas Deus se arrepende?
Aí são expressões que tentam colocar no texto para dar um entendimento, mas de fato Deus não se arrepende de nada, porque Deus conhece o antes, o durante e o depois. Aí a gente fala, usando as expressões, porque as mãos do Senhor estão estendidas sobre nós. Nós entendemos isso como sinal de proteção, de cuidado. Mas aí vem a pergunta: Deus tem mão? Os pés do Senhor, a terra são os estrados dos pés do Senhor. Aí você fala: meu Deus, gigante a terra, que tamanho que é o pé de Deus? São figuras de linguagem para a gente tentar compreender, porque não teria outra linguagem que Deus pudesse revelar para que a gente tivesse o mínimo de conhecimento sobre Ele. Mas dá para entender que é muito além do que nós podemos conhecer. Por isso que o conhecimento que Deus permite que nós tenhamos, eu acredito que é o conhecimento suficiente para que a obra dele seja realizada em nossas vidas. Mas isso não significa que no viver diário, que na estrada da vida, nós não podemos nos aprofundar ou desenvolver uma intimidade ao ponto de conhecê-lo mais profundamente. E é muito bom quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Quantos desejam isso para a sua vida cada dia? Amém? Então, o sábio chega à conclusão que diante da verdadeira sabedoria e do verdadeiro conhecimento, ele chega à seguinte conclusão: eu só sei que nada sei. Em outras palavras, Agur está dizendo, em uma escola onde os seus alunos e discípulos estão aprendendo palavras de sabedoria, que a mente finita humana não consegue dimensionar, compreender, não consegue exaurir a grandeza do conhecimento e da sabedoria de Deus. E ele usa a expressão aqui, dizendo que ele não aprendeu a sabedoria e nem o conhecimento do santo. Ou seja, ele relaciona a sabedoria e o conhecimento a uma pessoa, e esta pessoa é a pessoa de Deus. Veja o que diz no verso 4, para que nós entendamos, quando ele começa a refletir, a analisar, a pesquisar, a tentar compreender as grandezas de Deus, ele se depara com questões que ele não consegue responder. E assim nós ficamos diante da grandeza do nosso Deus. Quantas vezes, diante de situações, a gente diz: meu Deus, mas eu não estou entendendo nada. Senhor, mas parece muito difícil compreender. E muitas vezes, Deus, que é tão grande, se torna tão maravilhoso ao ponto de falar conosco, de trabalhar em situações que parecem tão pequenas, tão insignificantes, para nos dar algum entendimento de quem Ele é, para se revelar a nós. Olha o que ele diz no verso 4: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Essa expressão é uma expressão figurada que significa nuvem. Nós temos outras expressões como essa na Bíblia Sagrada. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Quem é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Quando ele fala do nome desse ser tão grandioso, é porque Deus, no decorrer da história, vem se revelando com diversos nomes, mas nem mesmo nome consegue definir quem Deus é. Tanto que o tetragrama hebraico, para tentar definir o nome de Deus, é um tetragrama indefinido, porque nem mesmo ele consegue definir e atribuir totalmente aquilo que Deus é. E a maior expressão que Deus deixou
de quem ele é, ele diz: eu sou. Ou eu sou o que sou. Ou seja, no fim a gente não compreende nada, porque vai muito além da nossa compreensão. Então ele se manifesta como Jeová Jireh, como Jeová Rafá, como Jeová Tsequeno, Jeová Nissi, Jeová Shalom. E aí você tem muitas atribuições. O Deus que salva, o Deus que cura, o Senhor dos exércitos, o Deus que cuida. E daí você tem muitas expressões. Mas mesmo assim, nada disso consegue definir a grandiosidade do Deus que nós servimos. Por isso, vale a pena servi-lo, porque não tem outro Deus como o nosso Deus. Vale um glória a Deus por isso? Por isso nós temos prazer de servi-lo, porque Ele é grandioso, porque Ele é tremendo. E aí, quando Ele usa essas expressões, Ele está dizendo mais ou menos aquilo que Jó havia perguntado a Deus. Vocês conhecem a história do patriarca Jó, que diante da sua situação de calamidade, ele começa a indagar a Deus no decorrer de todo o livro, diante da interpelação dos seus amigos, que achavam que Jó estava em pecado, que deveria confessar o seu pecado. Jó faz indagações a Deus, e Deus então chega a Jó, porque Jó queria entender como Deus trabalhava. Por que que aquilo estava acontecendo? E tem algumas coisas no decorrer da vida que Deus faz, e muitas vezes Deus responde o porquê. Outras vezes Deus não responde, faz parte da sua ação na história. E Deus também não tem obrigação de responder nada a ninguém, tendo em vista que Ele é Senhor. Então tem coisa que é de foro íntimo de Deus. E a única coisa que nós precisamos fazer é estar no centro da sua vontade e obedecê-lo. Ainda que nos pareça estranho esse trabalhar de Deus, ainda que não pareça compreensível para nós, mas a melhor coisa é nós estarmos nas mãos do Senhor e confiarmos que se Ele é o nosso Deus, se Ele é o nosso Senhor, Ele jamais nos conduzirá a um caminho de perdição, mas sempre Ele nos conduzirá por um caminho de triunfo e de vitória para a glória do seu nome. Agora, às vezes, o difícil é a gente confiar plenamente nele, mas temos que fazer assim. Mas Jó então começa a indagar a Deus, querer conhecer por que que Deus estava permitindo aquilo com ele, trabalhando assim. Lá no capítulo 38, o Senhor começa então a fazer algumas perguntas para Jó, depois de Jó indagar muito o Senhor. E essas perguntas são semelhantes a essas perguntas colocadas aqui por Agur, no versículo de número 4 de Provérbios 30. Veja lá no capítulo 38 de Jó. Depois disso, o Senhor, do meio de um rodemoinho, respondeu a Jó: quem é que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus está dizendo: Jó, quem é você para me questionar? E às vezes em alguns lugares tem gente que diz: irmão, não aceite, questione a Deus. A Bíblia está dizendo: questione não. Quem é você para questionar a Deus? Porventura o barro ou o vaso tem poder sobre o oleiro, ou é o oleiro que tem poder sobre o barro e sobre o vaso? Na verdade, nós não temos que ficar questionando a Deus, pondo Deus na parede, como alguns dizem, achando que é possível fazer isso. Não. Servo de Deus obedece a Deus. Ainda que o agir de Deus
pareça loucura para nós, os caminhos de Deus que parecem tortuosos para nós, são caminhos aplainados. Os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos. E os caminhos de Deus são muito maiores do que os nossos próprios caminhos. Então nós precisamos confiar plenamente no Senhor. E aí o Senhor começa a dizer a ele: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Olha, já pensou você questionar a Deus? Aí Deus fala assim: agora eu que vou questionar você, então você me responde. Em outras palavras, Deus está dizendo: se você, Jó, conseguir responder o que eu vou te perguntar, eu também te respondo por que eu estou permitindo acontecer isso com você. Então vamos fazer um vestibular gospel aqui agora. Vamos lá. Aí Deus pergunta para ele: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Primeira pergunta. Jó não sabe responder. Onde que ele estava? Nem estava, nem existia. Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que os sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam, ou rejubilavam, todos os filhos de Deus, e rejubilavam todos os filhos de Deus. Quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e dize-me: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarás. Ele está falando do mar. Você vai lá na praia, aquele mundaréu de água, como que a água quebra ali e não avança para cá? Aí você olha assim e fala: meu Deus. Tem gente que fica até apavorado quando olha aquele monte de água, fala: meu Deus, aquilo tudo vai vir para cá. Não, ela vem até ali, quebra, vem aqui e volta e não ultrapassa. Você fala: meu Deus, quem que fez isso? Isso é maravilhoso demais. Se olhar todo aquele negócio que quem tem medo de água fala: ai, já estou me afogando, né? Não, mas ela vem até ali e volta. A não ser com as exceções que hoje a natureza tem respondido, diante também da agressão do homem, que tem aí feito com o desmatamento, com o aquecimento global, que alguns dizem que é verdadeiro, que não é, e uma discussão muito grande em cima disso, mas assim, naturalmente, todas as coisas foram estabelecidas com limites que Deus deu, a separação, e está na Bíblia em Gênesis, do céu, da terra, a parte seca, a parte do mar, a parte das águas doces. Deus separou tudo. E Deus colocou limites sobre todas estas coisas. E Deus está perguntando para Jó: Jó, você sabe como esses limites foram estabelecidos? Como esses fundamentos foram feitos? Verso 18: tem ideia nítida da largura da terra? Dize-me, se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E Deus vai fazendo perguntas para ele. E de repente, depois de Deus fazer um monte de perguntas, até o capítulo final do 41, aí lá no capítulo 42, dá uma olhadinha. Então respondeu Jó ao Senhor. Só agora que Jó vai responder. Aí o que ele responde? Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Esse é o entendimento mais sábio que um ser humano pode ter do seu Deus. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu não sei por que está acontecendo. Mas eu tenho certeza
do Deus que eu sirvo. E eu sei que Ele tudo pode. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se o que está acontecendo é um plano de Deus, Deus vai cumprir o seu plano e o seu nome ao final será glorificado. Esse é o maior e melhor entendimento que nós seres humanos precisamos ter. E não ficar indagando, querendo entender tudo, porque nós não vamos entender. E o sábio Agur está dizendo isso, que a maior sabedoria é, primeiro, você ser humilde, e segundo, entender que de fato nós não entendemos nada, a não ser aquilo que Deus se propõe que nós conheçamos, entendamos, para a glória do seu próprio nome. Conhecer a Deus é a base da verdadeira sabedoria. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino ou conhecimento. E o pouco que de Deus conhecemos é o próprio Deus que permite e se deixa conhecer. Quer ver isso? Romanos capítulo 1, versículos 19 em diante. Abra sua Bíblia lá. Romanos 1. Romanos. Verso 19 em diante. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, Paulo está dizendo que é possível conhecer alguma coisa, ainda que não seja possível conhecer tudo, absolutamente. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Primeiro conhecimento aqui. Nós conhecemos a Deus pela sua revelação natural das coisas que foram criadas. Segundo conhecimento, conhecemos Deus pela sua revelação sobrenatural, seus atributos, a sua obra, a sua manifestação no decorrer da história, aquilo que Paulo chama dos seus atributos invisíveis. A importância de ver aqui no texto como Deus se revela. Tais homens, portanto, são indesculpáveis. O homem não pode dizer, eu nunca servi a Deus porque eu não conheço a Deus. Você não conhece a Deus porque você nunca observou aquilo que Deus criou, revelação natural, e nunca se permitiu que Deus se revelasse a você os atributos espirituais, ou esses atributos que Paulo chama de invisíveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Aqueles que desprezam a Deus, aqueles que desprezam a palavra de Deus e a sabedoria de Deus revelada, acham-se sábios, mas são meramente loucos. Então Deus permite ser conhecido aos seus filhos. Agur está dizendo que Deus é a fonte originária de toda sabedoria e de todo conhecimento. E Paulo já registrou e escreveu sobre isso. Quer ver em Romanos capítulo 11? Paulo fala de uma forma extraordinária desta grandeza de Deus, a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Versículo 33 do capítulo 11 de Romanos: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus!
Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oh, profundidade das riquezas é o nosso Deus. Quem conheceu a mente desse Deus? Veja que Paulo declara aqui um conhecimento tão extraordinário. E então Agur vem no ponto 3 e diz que toda a palavra de Deus é pura, e ele é escudo para todo aquele que nele confia. Depois de ter encerrado a sua argumentação inicial de que a única coisa que Agur sabia era que nada sabia, ele reconhece que a palavra de Deus é pura, ou seja, que a palavra de Deus é perfeita em tudo que ela diz. É aquilo que nós chamamos na teologia da inerrância da palavra de Deus. Toda palavra de Deus é inspirada por Deus e apta, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir o homem na justiça de Deus, a fim de que o homem seja habilitado para toda e qualquer boa obra. Então a palavra de Deus é inspirada, a expressão original lá é theos pneutos, ou seja, a palavra é soprada por Deus. A palavra é inspirada por Deus, ela parte e ela tem origem, porque há um genitivo de origem no texto, que ela procede do próprio Deus. Por isso, da veracidade desta palavra. Nenhum homem escreveu as Escrituras baseado no seu próprio conhecimento, mas todos que escreveram inspirados pelo Espírito de Deus. Então Deus é o grande autor da palavra. Essa é a única palavra, o único livro que você lê com o seu autor presente. Olha que maravilha, bênção de Deus, né? Às vezes você pode ler lá o livro do pastor Francisco Júnior, você está lendo lá, mas eu não estou lá. Agora a Bíblia, quando você está lendo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes. Aleluia. Então veja que Agur faz 2 pedidos ao Senhor, depois de entender esta questão tão importante da sabedoria, depois de entender todo esse arcabouço. Olha como ele é sábio. Agora, irmão Zezinho, é que ele vai começar humildemente escrever alguns provérbios para tentar orientar alguém. Ou seja, nós só podemos orientar, ensinar alguém nesse espírito de Agur, quando entendemos que precisamos ser humildes diante da majestade de Deus, quando precisamos entender que se não for o conhecimento de Deus, nós nada conhecemos. E nesse espírito é que aí sim somos orientados, direcionados, capacitados por Deus para ensinar alguém. Olha como é importante isso. Quando a gente tem esse conhecimento, tudo que fluir de nós vai fluir com a bênção do Senhor. Caso contrário, vai fluir de mim mesmo, de você mesmo, e aí não tem aprovação de Deus. Por isso nós nunca podemos perder a humildade, por mais conhecimento que Deus tenha nos dado,
por mais atribuições que podemos conquistar na igreja evangélica, por mais posições, cargos que um dia possamos galgar, precisamos sempre entender que diante dele nós temos que ser humildes, não só dele, mas diante dos homens. Precisamos entender que o conhecimento dele está muito além do conhecimento humano. Por isso nós precisamos estar aos teus pés para receber da fonte verdadeira a inspiração, o conhecimento, a sabedoria, para que quando transmitirmos alguma coisa, seja para a glória, louvor e adoração do nome do Senhor. E aí Agur então vai dizer: agora eu posso. Depois que ele ensina isso aos seus alunos, ele diz: eu vou fazer ainda 2 pedidos ao Senhor, para depois começar a ensinar alguns provérbios. E ele primeiro faz o pedido dizendo: afasta-te de mim a falsidade e a mentira. Agur, como ensinador, queria ensinar de acordo com a palavra de Deus. Ele queria integridade e verdade espiritual. Ele queria estar livre das corrupções promovidas pelos homens, que ele dá o nome de falsidade e mentira. Irmãos, nós precisamos na vida tomar muito cuidado com isso, tomar cuidado com estas corrupções promovidas pelo homem, a ganância pelo poder, aquele desejo às vezes de chegar a um lugar, mas para isso a gente não mede consequências, passa por cima de todo mundo, não respeita ninguém, nem Deus. Nós precisamos ter cuidado com isso, seja no trabalho, seja na igreja. Nós não podemos passar por cima das pessoas, nós não podemos extrapolar os limites e os princípios cristãos, por querer chegar em algum lugar. Porque também precisamos ter a convicção de que se Deus tem um propósito com a nossa vida para realizar algo, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Isso não significa que também na comunidade cristã, na convivência, que nós não honremos uns aos outros, que nós não devemos ser submissos, que nós não devemos honrar os líderes. Não, não é isso que eu estou querendo dizer, porque isso é bíblico também. Mas desde que tudo esteja de acordo com a palavra. Se extrapolar a palavra, se a gente deixar a palavra de lado para impor a nossa vontade, não dá. É a vontade de Deus que deve prevalecer sempre. E Agur entendeu perfeitamente isso. Ele queria estar livre dessas corrupções promovidas pelos homens, que ele chama de falsidade e mentira. A palavra hebraica aqui é a palavra shal, que significa que ele não queria estar preso a algo vazio, ausente da verdade divina, porque ele já tinha entendido que a sabedoria e o conhecimento mais precioso é aquele que foi estabelecido no próprio Deus, que é um Deus de verdade. Então era nessa verdade que ele queria estar. E ele também diz no segundo pedido: não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Agur queria viver de forma equilibrada. Não queria viver na miséria para depender das pessoas, mas também não queria ter riquezas para não cair na cilada da ganância pelo dinheiro. Ele está disposto a viver de forma modesta e terminar os seus dias na presença do Senhor. Ele quer somente o necessário, o pão de cada dia, para não negar o Senhor, estando farto, ao ponto de dizer: quem é o Senhor?
Nós estamos vivendo num tempo que é muito preocupante, que algumas pessoas não podem ter um carrinho melhor, que não pode ter uma casinha melhor, que não pode ter um dinheirinho para comprar uma terrinha em um sítio, que já é motivo para abandonar o Senhor, para trocar a presença de Deus por esses lugares. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Pessoas que têm se tornado muito materialistas e esquecem que a maior riqueza é estar na presença do Senhor, é aprender do Senhor, é estar aos pés do Senhor, é crescer no Senhor. Eu aprendi na minha vida, por mais que eu já tive e tenha a oportunidade de fazer muitas coisas, eu não permito que nenhuma delas substitua a casa do Senhor, a presença do Senhor, a minha dedicação ao Senhor, o prazer de estar servindo ao Senhor. Podemos, sim, passear, viajar, tendo oportunidade e condições, quem pode fazer, isso é muito bom. Agora, à medida que a gente começa a substituir essas coisas, e até mesmo trabalho, pela presença do Senhor, pela qualidade de vida na presença do Senhor, isso é muito preocupante. E Agur queria viver nesse equilíbrio. Ele queria somente o necessário, o pão de cada dia, para não correr o risco de negar ao Senhor. Nem queria pobreza, para não ser tentado a furtar e profanar o nome do Senhor, mas também não queria a riqueza para não desprezar ao Senhor. O que eu entendo aqui? Que Agur nos ensina a ter uma vida cristã equilibrada. Para que também juntar tantos tesouros aqui nessa terra, se nós pretendemos ir para o céu daqui a pouco? Não é? A nossa morada é a morada celestial. Então, enquanto estamos aqui, vamos usar aquilo que Deus tem nos dado para abençoar vidas, para exercitar misericórdia. Esses dias, eu dei uma carona para um casal. Ela falou: não, pastor, não precisa não. Onde eu moro é um lugar muito ruim, o senhor vai entrar com esse carro lá? Eu falei: e daí? O carro é para isso mesmo. Não, mas lá tem barro. E daí? Carro lava. Ah, mas se quebrar? Se quebrar, arruma. Isso vai ficar aqui, gente. Agora, aquilo que a gente faz pelas pessoas, aquilo que a gente abençoa, tem peso de glória. E é isso que nós precisamos pensar. Se for bem usado para a glória de Deus, amém. Mas se começar a atrapalhar, é melhor desfazer. Não é verdade? Que Deus nos ajude a termos sabedoria e equilíbrio para poder viver conforme a vontade do Senhor. Depois